Senhor presidente, imprensa que nos acompanha, aqueles também que nos acompanham pela TV Assembleia. Senhor presidente, subo mais uma vez a esta tribuna, desta vez para tratar da decisão dos procuradores da Lava Jato, dos procuradores de Curitiba, que solicitaram a progressão de regime ao presidente Lula. Não quero aqui entrar no mérito da questão, no sentido de argumentar se o Lula ele tem direito ou não a negar a progressão de regime. Se é um direito, se é uma obrigação. O que me traz aqui para fazer a análise desse último episódio dos 14 procuradores da Lava Jato em Curitiba é destacar que não é mais do que uma decisão política do Ministério Público diante dos últimos acontecimentos, sobretudo melhor dizendo, ocorrido na semana passada, que foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que derrotou a Lava Jato, derrotou os procuradores de Curitiba. Eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma paródia à música do cantor e compositor maranhense Zeca Baleiro, que receberá uma justa homenagem nesta casa, proposta pelo presidente Otelino, pela ilustre deputada Daniela Tema, uma música dele que diz: onde andará Stephen Fry? E eu faço a paródia a essa música para dizer, para questionar, onde andava o Ministério Público que na decisão do ano passado o desembargador Fravetto, que concedeu liberdade ao presidente Lula, não se manifestou quando o juiz Sérgio Moro, de férias, fora do país, deu despacho impedindo que o presidente Lula fosse libertado, fosse dado cumprimento à ordem de habeas corpus e ficasse livre. Eu pergunto mais uma vez, já que o Ministério Público, como fiscal da lei, se manifesta pelo pedindo progressão de regime, onde andavas o Ministério Público, que quando da morte do irmão do presidente Lula, também não se valeu da mesma lei de execuções penais para garantir, como tem garantia, todo cidadão nas mesmas condições de participar do velório do presidente Lula. Eu pergunto também, onde andava o Ministério Público, os procuradores da Lava Jato, que inverteram a ordem das alegações finais entre delatores e delatados, dando primeira oportunidade de se manifestar nas alegações finais aos delatores. E onde andava o Ministério Público, que também não se manifestou para garantir o devido processo legal, a ampla defesa. Foi preciso a Suprema Corte do país considerar nula tal procedimento. Eu pergunto ainda, onde andava o Ministério Público que não se manifestou de forma contundente sobre o ato translocado do ex-procurador-geral da República, o Janot, que confessou a intenção de assassinar o ministro do Supremo, o Gilmar Mendes. Eu pergunto mais uma vez, onde andava
o Ministério Público, que não se manifesta no processo de suspeição do Moro, que a defesa do presidente Lula requer a nulidade de todo o processo para assim garantir a sua inocência, porque crime nenhum não cometeu, e o Ministério Público não se manifesta. Eu vou mais além. No Brasil, nós temos a maior população, a terceira maior população carcerária do planeta. E tem centenas ou até milhares de cidadãos brasileiros, com certeza pobre, da periferia, negros que não têm condições de pagar advogados, também com direito à progressão de regime, e o Ministério Público silencia e não toma a mesma providência. Nesse sentido, senhores deputados e senhoras deputados, faço aqui essa crítica aos procuradores da Lava Jato, porque eles, mais uma vez, tomam uma decisão política, com medo de ficarem, temendo de ficarem desmoralizados pelo Supremo, que vai garantir a liberdade plena do presidente Lula, anulando o processo no Supremo. Porque o presidente Lula não cometeu crime, foi um condenado político e não tem provas contra o presidente Lula. Quero finalizar, senhores deputados, senhoras deputadas, fazendo a leitura da carta do presidente Lula ao povo brasileiro, escrita ontem por ele em Curitiba. Não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e não eu que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, coube agora à Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a todo cidadão. Tenho plena consciência das decisões que tomei neste processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, 30/9/2019. Luiz Inácio Lula da Silva. Para concluir de vez, senhor presidente, eu quero dizer mais uma vez, onde andava o Ministério Público, que não se manifesta pela suspeição no processo perante o Supremo, pela condução política que conduziu o processo do presidente Lula. Não foi preciso, ou melhor, foi preciso o Intercept escancarar toda a trama da Lava Jato pela divulgação das conversas entre os procuradores. Mas para todos nós, brasileiros, que acompanhamos a cena política dos últimos anos, não só desde o impeachment da presidenta Dilma, mas da forma política como o juiz Sérgio Moro se comportou à frente da Lava Jato, impedindo o presidente Lula de ser candidato, atuando para favorecer a candidatura do atual presidente Bolsonaro. E depois, como compensação, ele se tornou ministro da Justiça. Está mais do que claro e evidente que houve todo um processo de manipulação política. É por isso que continuamos na luta
liberdade do presidente Lula, não da liberdade da forma como os procuradores da Lava Jato querem se redimir ao país, mas liberdade plena com a sua absolvição, porque não cometeu crime algum. E mais uma vez, quero dizer aos senhores que vamos comemorar a liberdade do Lula, ouvindo muito Zé Cabaleiro, que será homenageado hoje aqui. E aos procuradores, eu finalizo dizendo, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Lula livre!